Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo Contrabandistas são Heróis, de Walter Williams. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que me escutam pelo podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts ou outras plataformas, e todos aqueles que me assistem pelo Rumble, pelo YouTube, ou principalmente aqueles que me assistem pelo Odysee. O Odysee, para quem não sabe, é uma plataforma alternativa ao YouTube, que não tem censura, então obviamente é onde este podcast, esses vídeos vão perdurar, né? E que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para inscrição lá no Odysee. Vocês vão lá, se inscrevem através desse link, que assim vocês ajudam esse canal. Vou apresentar o autor. O autor é o Walter Williams, ele foi professor da George Mason University, ele infelizmente faleceu em dezembro de 2020, agora tem alguns meses, mas ele deixou um legado, deixou vários livros escritos e centenas de artigos. Nós temos dezenas de artigos dele publicados em português no site do Instituto Rothbard, então vocês podem ir lá se interessarem por outros artigos dele. Eu acho muito interessantes todos os artigos que nós publicamos do Walter Williams, muitos deles serão lidos aqui neste programa. Então, sem mais delongas, passarei à leitura do artigo. Contrabandistas são o tipo de herói. A essência daquilo que um contrabandista oferece é: tiranos do governo querem impedir ou atrapalhar trocas pacíficas voluntárias entre indivíduos. Eu posso reduzir o impacto dessa interferência. Analisemos o contrabando tendo em mente que nem tudo que é ilegal é imoral, e nem tudo que é legal é moral. É muito importante a distinção aqui do Walter Williams sobre a legalidade e a moralidade. Nós sabemos, obviamente, né, como libertários, e mesmo que você não seja libertário, é muito fácil de visualizar isso. Por exemplo, a cobrança de impostos é legal nos países, ou seja, está na legislação da maioria, acredito que de todos os países, né, que é legal. Então, é uma coisa que o Estado pode fazer. Mas todos nós sabemos que o imposto, por ser involuntário, por ser uma relação onde um ameaça o outro para tomar os recursos do outro, é uma ação completamente imoral, antiética, um crime, um verdadeiro crime. Mas os estados acham que isso é legal. Já a sonegação de impostos, que todos nós sabemos que é legítima defesa, porque seria nada mais do que você simplesmente manter aquilo que é seu, você não está tirando nada de ninguém, é considerada ilegal pelos estados. E isso causa uma grande confusão de consciência nas pessoas, né? As pessoas que querem fazer as coisas da maneira correta, né? Elas mesmas às vezes têm esses pensamentos, mas poxa, parece tão errado isso. Você tem certeza que é certo? Ah, é claro que é certo, está na lei. Não, estar na lei não quer dizer que é certo. A escravidão era legal, a segregação racial era legal, e agora nós vemos, ficou bem mais fácil, né, da gente ver medidas completamente imorais, né, antiéticas, que são, por exemplo, prender pessoas que estão na praça, que estão tentando buscar o sustento da sua família trabalhando, ou pessoas que vão na missa, pessoas que simplesmente querem sair para se divertir. Isso é uma imoralidade gigantesca, né, uma coisa, um crime puro e simples, mas, segundo os supremos comunistas do poder lá do Supremo Tribunal Federal, completamente ilegal. Então, a distinção está feita, e muito interessante analisar essa visão do contrabandista que mostra, né, que o que eles fazem é realmente reduzir o impacto da interferência. Obviamente, você quer acesso a produtos baratos, de qualidade, e a taxação, as tarifas alfandegárias, por exemplo, elas impedem você de ter acesso a isso. Vamos pegar, por exemplo, carro. O carro é mais difícil de contrabandear, eu acho, né? Então, mas, de qualquer jeito, um carro no Brasil, a gente sabe, custa muito mais do que fora do Brasil. Isso é uma coisa já muito conhecida, e
o grande vilão desses preços mais altos são os impostos, né? Os impostos, não apenas os diretos na compra e venda do carro, mas todos aqueles da cadeia produtiva, incluindo aí impostos trabalhistas, né? Que é uma punição ao empreendedorismo, a quem quer gerar emprego e também ao empregado, principalmente, que vai receber menos, sobra menos para o empreendedor pagar, mas todos esses impostos acabam sendo cobrados do consumidor no final. E como é que eles conseguem vender esses carros? Não seria muito mais fácil você importar um carro usado do John, que mora em Miami, do que comprar um carro da concessionária? Ou seja, você compraria um carro bem melhor, por muito menos dinheiro, e é o Estado que está te impedindo de fazer isso. E entre o contrabandista, vamos supor que houvesse um contrabandista de veículos, e ele falasse, olha, eu vendo um carro aí usadão, tal, não sei o que, la garantia sou eu, mas é o carro que você quer, um carro melhor do que esse 1.0 que você está comprando, com ar-condicionado, trio, tudo que você imaginar, só que não tem imposto. Você obviamente compraria dele, você quer o seu carro, você não quer dar dinheiro para os políticos, né? Ninguém tem essa intenção de fazer mais dinheiro passar pela mão do Bolsonaro, dos políticos do Congresso, pelo Kim Kataguiri, pelo Vicentinho, pelo João Bosta, Dória, né? Pelo Calil lá de Belo Horizonte. Ninguém quer dar dinheiro para essas pessoas. Então, obviamente, seu objetivo é consumir um produto. E quem te impede é o Estado, tirânico, criminoso, né? E o contrabandista vem se arriscando para te oferecer uma alternativa, para diminuir, ou seja, para diminuir o impacto que esse roubo, esse bandido estacionário que é o Estado, vai causar sobre o seu bem-estar, né? Sobre a sua facilidade, sobre você conseguir obter aquilo que você quer. Então é o seguinte. Dando o pontapé inicial à Guerra de Independência Americana, o Reino Unido, através dos Navigation Acts, impôs taxas sobre uma grande variedade de produtos importados. Um desses impostos era sobre o melaço importado das ilhas não britânicas. John Hancock, cuja rebuscada assinatura agracia a Declaração da Independência Americana, tocava um próspero negócio contrabandeando aproximadamente 1,5 milhões de galões de melaço por ano. Sua atividade de contrabando financiou grande parte da resistência contra a autoridade britânica. Na verdade, uma piada daquela época era: Sam Adams escreve as cartas para os jornais e John Hancock paga o envio. É maravilhoso a gente citar isso, né? Muita gente não sabe que o John Hancock, que assina a Declaração de Independência Americana, era um grandíssimo de um contrabandista. Ele contrabandeava o melaço que tinha sido agora taxado, né, pela coroa britânica. E isso foi uma das coisas que incentivou, criou nos Estados Unidos o sentimento de desejo da independência, né? Eles queriam a independência e foi por causa desses desmandos, né? As barreiras tarifárias, os impostos foram um dos grandes condutores dos Estados Unidos a virem a serem independentes. Se não fosse essa grande manobra da coroa, se eles mantivessem impostos baixos ou não cobrassem impostos, talvez hoje os Estados Unidos ainda seriam da coroa ou seria algo parecido com a Austrália ou Canadá. O contrabando de Hancock, bem como o de muitos outros, deixaram o povo americano numa situação muito melhor ao propiciar preços mais baratos para o melaço usado na fabricação de rum. Os opressores britânicos ficaram em situação pior ao arrecadarem menos impostos. Ou seja, o contrabandista aí estava deixando todas as pessoas dos Estados Unidos em melhor situação e apenas uma pequena casta de opressores britânicos, não o povo todo da Inglaterra, em situação pior. Apenas aqueles que se locupletavam do dinheiro extraído à força do produto do roubo, né, dos cidadãos americanos, que ficaram em situação pior. Em 1920, a 18ª emenda, proibindo a produção, distribuição e venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, entrou em vigor. Ela contou com grande apoio popular. Na minha opinião, não existe nenhum argumento para proibir uma pessoa de aproveitar uma cerveja, vinho ou uísque. Isto é opressão. Mas com ela
vieram heróis para o salvamento. A tinta da 18ª emenda ainda não tinha secado quando os contrabandistas começaram a contrabandear cerveja e uísque do Canadá e do México. Barcos se enfileiravam ao longo das costas, logo após o limite de 3 milhas, para descarregar o uísque em lanchas rápidas. Contrabandistas e traficantes de bebidas pouparam milhões dos americanos, evitando que esses milhões fossem para os opressores do bem, entre aspas, né? Nós sabemos bem. Então essa história, ela foi manchada aí com um pouco de sangue também, né? Porque o Estado começou a combater esse contrabando. E isso foi o que gerou a guerra, né? Aquela guerra de 1920 que todos nós sabemos, com Al Capone e outros traficantes contrabandistas de bebida, né? Que gerou tudo isso. Mas, realmente, quando veio essa 18ª emenda, ela tinha um grande apoio popular, mas por cima dos panos, né? Por baixo dos panos, até mesmo a casta dos opressores do bem tomavam o seu uísque, a sua cerveja, e como a uísque, a cerveja, outras drogas também seguem a mesma linha de raciocínio, né? E no Brasil nós vemos essa grande guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra os indivíduos de dada localidade. Ou seja, as pessoas queriam continuar a tomar bebidas, né? Uma grande parte das pessoas gostariam de continuar consumindo bebidas alcoólicas, e os contrabandistas rapidamente, nessa época, viram essa demanda e foram atrás de supri-la, né? Mesmo se arriscando de maneira vital, né? Nessa empreitada. Embora contrabandistas sejam meus heróis, muitos efeitos negativos importantes cercam sua atividade. Contrabando é ilegal. Ele se torna uma atividade criminosa, corriqueiramente desagradável, porque aqueles que se envolvem nela tendem a ser pessoas com um baixo respeito geral pela lei. Uma vez que contrabando é ilegal, desentendimentos têm que ser resolvidos na violência e na bala, ao invés de nos tribunais. Além disso, a polícia e os funcionários públicos são corruptos. O pior de tudo é a diminuição do respeito às leis pelo público em geral. Após a revogação da 18ª emenda, praticamente todo o crime e corrupção associados à proibição desapareceram. Como eu estava dizendo, né? Os contrabandistas, enquanto apenas eles trazem, por exemplo, nós gostamos de eletrônicos, né? No Brasil, o eletrônico é muito mais caro no Brasil do que fora, por exemplo, ou cigarros com a sobretaxação. Há milhares de empreendedores que veem essa possibilidade de lucro, esse anseio, essa demanda por cigarros mais baratos, por eletrônicos mais baratos, e se arriscam trazendo esses bens para que os brasileiros possam consumir. Isso é uma coisa boa para esses brasileiros, obviamente. Porém, alguns contrabandistas, obviamente, os maiores, eu acredito, né, quando chegam em certo nível, ou depende de quão grave a coibição a esse comércio, né? Eles têm que começar a se defender, não apenas da polícia, como de concorrentes. E muitas vezes os concorrentes são grandes players, né? Que usam a polícia para atacar os menores. Isso é bastante comum no tráfico de drogas, né? E acredito que seja também no contrabando. Tem contrabandistas famosos no Brasil que com certeza usam do lobby, né? Eles têm políticos nos bolsos, né? Ou são políticos, e eles usam essa arma do Estado contra os seus concorrentes. Então é aquele negócio, por exemplo, um contrabandista não vendeu o grande, né? O cara lá de certo shopping, do Stand Center, por exemplo, ele falou, não, eu não quero o seu produto, vou comprar do outro ali menor, que tá um pouquinho mais barato, tchau. Esse cara que tem as conexões políticas vai mandar os amigos dele irem lá, fechar, fazer uma blitz, tomar toda a mercadoria, até que o outro saia do mercado, né, e deixe a concorrência praticamente inexistente para que ele reine absoluto. E do mesmo jeito, agora voltando aí para os anos 20, a proibição americana, por exemplo, o Al Capone, se ele tinha uma disputa comercial com qualquer tipo de fornecedor ou colaborador dele, ele não podia ir à polícia falar, olha, meu funcionário me roubou um caminhão. Não, ele tinha
que resolver sozinho, porque se ele fosse a polícia, ele mesmo poderia ser preso, porque o comércio do qual ele era responsável era um comércio considerado ilegal pelo Estado. E também é bem interessante a gente saber que logo que a 18ª emenda americana, ou seja, a proibição ao álcool foi revogada, né? Acabou a proibição ao álcool, o crime e a corrupção que existiam nesse setor, abastecidos por dinheiro do tráfico, do contrabando de bebidas, foi extinto, acabou. A criminalidade caiu muito, a corrupção caiu também bastante, porque tirou um poder gigantesco das mãos do Estado e também uma margem de lucro muito grande dos contrabandistas. Ou seja, agora todos poderiam produzir, vender e comprar bebidas alcoólicas, até mesmo importar. Poucas pessoas têm conhecimento sobre a que é hoje a maior atividade de contrabando nos Estados Unidos: contrabando de cigarros. Impostos que chegam a $7 por pacote na cidade de Nova York fazem com que um pacote de cigarros seja vendido por $13. Encorajaram um próspero negócio de contrabando através dos Estados Unidos. Do mesmo modo que a proibição de bebidas de 1920, os impostos sobre os cigarros são populares entre os americanos. E no Brasil também, os impostos não são tão altos quanto nos Estados Unidos e outros países. E esse artigo, peraí, deixa eu ver aqui. Esse artigo nós publicamos em 2017 e esse artigo é mais antigo, tá? Então, hoje deve estar até mais caro o cigarro em Nova York, se é que não foi totalmente proibido, eu não sei, eu não tenho mais informações sobre isso. Mas a gente vê, é o Estado que cria as condições para que haja o contrabando. Sem o Estado, seria um comércio normal. O cigarro paraguaio vendido no Brasil. Qual é o problema? Nenhum. Não teria absolutamente nenhum problema. A não ser que um burocrata, um político de Brasília, é sempre bom a gente falar, quem faz as leis são os políticos. Ou seja, aquele bando de bandidos que ficam em Brasília, aqueles 500 e tantos bandidos no Congresso, fora não sei quantos no Senado, que fazem as leis. Esse bando de criminosos escreveu num pedaço de papel que importar cigarro do Paraguai é crime, a não ser que você pague X de imposto, ou é crime per se, como é importar carros usados. Carros usados são proibidos no Brasil, você não pode importar carros usados, a não ser que seja, talvez eu acho que tem uma exceção para carros de colecionador, mas aí o carro tem que ser bem antigo mesmo e ser de colecionador. Senão, carros usados são proibidos. E por quê? Porque os bandidos de Brasília escreveram no pedaço de papel isso. Não tem nenhuma moralidade, nenhum embasamento ético, nada disso. Apenas por causa disso. E é esse tipo de norma que cria as condições para que haja contrabando, para que haja tráfico e grandes disputas e a ilegalidade. Como o Walter disse no parágrafo passado, realmente, a pessoa que, para entrar no mercado desses, não é exatamente que ela tem que ter um apreço pequeno pelo que é certo e que é errado, mas pela lei em si ela tem que desprezar. Porque se ela for uma legalista, ela vai dizer, tanto faz, o que está escrito na lei, vou fazer o que eu quiser. Ok, mas se ela tiver um senso ético, ela pode também vir a realizar esses atos, porém, ela não vai realizar os atos ruins que não normalmente, mas que alguns dos contrabandistas e traficantes acabam realizando. Eles são criminosos além do que o Estado diz que é crime. Eles são criminosos de crimes reais, crimes com vítima, né? Crimes que realmente atacam a vida, a liberdade e a propriedade de outras pessoas. Como assassinato, estupro, roubo, sequestro. Alguns sim, e como ele diz, às vezes até para resolver as contendas. Então, aquele que não tem esse baixo apreço pela ética, ele pode até entrar nesses mercados, mas ele jamais vai ser um top player, porque a partir de certo tamanho você já precisa começar a ter umas relações um pouco antiéticas, né, com os próximos, né, com as outras pessoas. Como foi o caso do Al Capone, como é o caso do Comando Vermelho no Brasil e outras organizações criminosas privadas, né, sem contar o Estado. Um estudo recente de Michel Lafèvre e Todd Nesbitt, de Midland Mackinac Center,
for Public Policy de Michigan, intitulado Impostos sobre Cigarro e o Contrabando, mostra que os estados com maiores índices de contrabando de cigarro são os estados com os mais altos impostos sobre o tabaco, como Arizona, 51,8% do consumo total do estado é contrabandeado, Nova York, 47,5% de cigarros contrabandeados, Rhode Island, com 40,5%, Novo México, 37,2% e Califórnia, com 36% do cigarro consumido sendo de contrabando. Isso no ano de 2017, né? Não sabemos hoje. No Brasil também eu não sei esse dado, se alguém tiver pode pôr aqui nos comentários. É interessante para ilustrar. E quem estiver vendo, leia os comentários, vamos ver se alguém colocou. Vou continuar. O contrabando de cigarros, assim como o contrabando de uísque dos anos 20, se tornou o sustento de criminosos. O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas e Explosivos descobriu que grupos criminosos da Rússia, Armênia, Ucrânia, China, Taiwan e Oriente Médio, principalmente Paquistão, Líbano e Síria, estão profundamente envolvidos no tráfico de contrabando e falsificação de cigarros. O que é pior é que alguns desses grupos utilizam seus ganhos para financiar organizações terroristas, como Hezbollah e Hamas. Isto quer dizer que políticos famintos por impostos e fanáticos anti-cigarros estão fornecendo meios de ajuda a inimigos dos Estados Unidos da América. E eu vou falar agora uma frase importante que vocês têm que ter em mente. Quem proíbe, financia o tráfico. Quem proíbe, financia o contrabando. Sem a proibição, não há tráfico, não há contrabando. Há apenas comércio, livre comércio. Então, por exemplo, se a importação de cigarros nos Estados Unidos fosse permitida, a produção de cigarros não fosse sobretaxada, não haveriam esses grupos que, segundo Walter Williams, são financiadores de terroristas. Olha, isso quem diz, na verdade, não é o Walter Williams, é o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas e Explosivos, o DEA, né, lá dos Estados Unidos. Ele que diz isso. E, ao meu ver, isso pode ser uma grande mentira. A gente tem no Brasil muita mentira quando se trata do contrabando de cigarros. Existem instituições que são voltadas, né, à produção de matérias pagas nos jornais, né, ou seja, eles pagam jornais tanto impressos quanto na televisão, e esses jornais fazem isso via de regra, matérias pagas, né? Então existem instituições que são voltadas à produção desses materiais mentirosos, né? Então a gente vê no Brasil bastante, acho que chama FSB, uma agência de comunicação, que recebendo vastos valores dos produtores de cigarro locais, eles produzem matérias fake news, né? E publicam nos jornais para mentir, para dizer esse tipo de coisa. Por exemplo, o contrabando financia o terrorismo ou qualquer outro tipo de coisa. É muito difícil desprovar, né, esse tipo de alegação, mas é também igualmente difícil provar, né? Mas é de se desconfiar que entidades agindo em nome dos que se locupletam dessas leis tenebrosas, das tarifas alfandegárias, das barreiras alfandegárias, venham a bancar essas notícias, sejam os que financiam esse tipo de notícia. Então, com muito cuidado, observem aqui que isso pode não ser verdade, muito provavelmente não é verdade, pelo menos que todos esses países, os criminosos de todos esses países, criminosos não, os contrabandistas de todos esses países, realmente pegam o seu lucro e dão para um grupo que quer explodir o que quer que seja. Eu acredito que eles tenham interesses, como todos nós, né, de melhorar de vida eles mesmos. Duvido que passem por todos esses perrengues para conseguir passar sua mercadoria adiante, apenas para dar para um outro grupo que vai explodir uma bomba. E quanto custa também explodir uma bomba? E quanto dinheiro dá um comércio como esse, né? São bilhões de dólares e falam, mas gasta muito dinheiro com o quê? Armas não custam tão caro, uma bomba não custa tão caro, contratar meia dúzia de terroristas com certeza não é tão caro, não custa bilhões. Não faz muito sentido quando a gente vê os valores e
e tantas pessoas envolvidas e, sim, mas é tudo para terrorismo. Pode ser sim que um ou outro, que exista sim alguma ligação entre alguns grupos contrabandistas e grupos terroristas, pelo que eu disse, mas muito mais pelo que eu disse antes, porque quanto mais costas quentes você tiver, menos risco você vai ter para o seu empreendimento. Então, no caso, vamos supor, o contrabandista de cigarros lá para Nova York, ele enfrenta um risco altíssimo, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que eles gastam muito dinheiro na guerra às drogas, na guerra no controle de fronteiras e tudo isso. Então é um risco muito grande que provavelmente se as pessoas não tivessem alguns políticos ou até mesmo pessoas do setor de segurança envolvidos, né? Eles não conseguiriam realizar suas atividades. E ao terem esse poder todo, eles acabam também tendo o poder de controlar, né? Eles corrompem o funcionário para que ele passe a mercadoria dele, mas não dos outros. Porque senão cria um certo conflito de interesses do funcionário público e do próprio pessoa que está pagando, né? Então ele pode sim virar essa arma, a arma da fiscalização, para os seus concorrentes. E é isso que eu acredito que é um maior incentivo para que esses grupos sejam formados por pessoas de menor compromisso ético, né? Não que subornar um funcionário público seja sempre algo errado, né? Você sempre deve poder escolher a opção menos pior para você. Então, por exemplo, o ladrão que lhe dá a opção de lhe entregar a bolsa ou a vida, você entrega a bolsa. Você praticamente subornou o sujeito para que ele te deixasse com a vida. Então você escolheu a opção menos pior. Você podia falar, não vou te dar a bolsa, me mate. Ele te mata, pega a bolsa e vai embora. Então você escolheu a opção menos pior, você ficou sem a bolsa, mas com a sua vida. E do mesmo jeito, você pode passar por situações como essa com agentes estatais. Um agente estatal vai te achacar no seu negócio, lhe cobrando R$1 milhão em impostos devidos, e você dá a ele R$50 mil. É muito melhor para você dar os R$50 mil para ele do que pagar R$1 milhão. E não há nada de antiético nem imoral nesse ato. A não ser, obviamente, da parte do ladrão, do fiscal. Ele que foi lá te achacar, ele não tinha direito nem aos 50 mil nem ao 1 milhão, mas ele te deu a opção. 1 milhão ou 50 mil. E você optou por 50 mil. Ou a prisão, né? No final das contas. Ou a vida. São ladrões iguais. A solução para o contrabando de cigarros e as atividades criminais associadas a ele é eliminar os impostos. Infelizmente, para os políticos devoradores de impostos e os fanáticos anti-cigarros, que veem os impostos como uma ferramenta para sua cruzada moral contra o tabaco, somente os benefícios contam. Para eles, os custos de suas agendas são irrelevantes ou, no máximo, secundários. E, como o romancista C.S. Lewis colocou, dentre todas as tiranias, uma tirania sinceramente exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Bom, Walter Elias escreveu esse artigo antes, né, de vivermos a maior ditadura da história, né? Que é a ditadura da fraudemia, e essa ditadura que nós estamos vivendo da fraudemia, ela realmente expressa muito bem essa frase do C.S. Lewis, que escreveu também muito antes da fraudemia. E tudo que eles fazem é para o bem, é para o bem das pessoas. E nós temos aqueles, os cruzados, né, aqueles que acham que têm o direito de moldar a sociedade da maneira que acham melhor e para tal, podem usar de quaisquer meios, né? Que são aquelas pessoas que são anti-tabacos, que aplaudem a lei antifumo do José Serra ali, que acabou com qualquer tipo de propriedade privada que havia no Brasil. Obviamente, ele foi precedido por Paulo Maluf, que começou a obrigar que houvesse áreas de fumantes e não fumantes nos estabelecimentos. Isso já é uma intromissão tenebrosa nos negócios privados, né? Mas o José Serra veio a colocar pá de cal, proibindo o tabaco, inclusive, não apenas em estabelecimentos privados abertos ao público, mas também em residências, em edifícios privados, né? Então, se você mora num prédio de apartamentos, o José Serra tirou a propriedade do prédio dos moradores e tomou para si próprio, para o Estado, né? E que agora dita as regras do que pode ou não pode ser feito ali dentro. Então, um cigarro é um bom exemplo, o fumo, né?
não o cigarro em si, o cigarro é o do contrabando, né? E essas pessoas que aplaudem essas leis, elas acham que têm o direito de usar qualquer meio, não importando as consequências. E, óbvio, eles não enxergam o que de ruim acontece quando eles tomam medidas como essas. Então, o contrabando, assim como a proibição das drogas, que para alguns pode parecer justo, porque meu tio morreu de cocaína, cheirou cocaína até morrer. Eu sinto muito pelo seu tio. O tio do outro comeu até morrer. E aí? Vamos proibir açúcar? Sobrinho do outro morreu num acidente de automóvel. Vai proibir automóvel? E essas cruzadas são completamente sem sentido, porque eles só enxergam o benefício e nunca enxergam as consequências inesperadas. Que eu duvido que sejam inesperadas. Eu acredito sim que eles agem, que as pessoas que pedem esse tipo de medidas do governo agem de má fé, de verdadeira má fé. Porque é tão simples chegar à conclusão das consequências nefastas que medidas como a proibição das drogas ou a imposição de tarifas e barreiras alfandegárias geram, que eu só posso acreditar que as pessoas agem de má fé. O objetivo nobre, eu gostaria que as pessoas fumassem menos. Mas qual é o meio que você vai utilizar para isso? Não importa que você vai ter que roubar as pessoas e com isso causar uma ineficiência na sociedade a ponto de que pessoas vão arriscar suas próprias vidas para trazerem o que quer que seja que tenha sido proibido ou sobretaxado para os consumidores ao preço que eles desejam pagar. E aí nisso você vai desperdiçar recursos com a polícia, que vai ter que ficar enxugando gelo, tentando achar cigarro em cada carro que passa pela fronteira, vai tirar recursos preciosos da justiça, que ao invés de estar julgando um crime realmente bárbaro, como um assassinato ou um estupro, vai estar entupido de pessoas carregando cigarros para cá ou para lá, fora a corrupção que gera. O policial vai ser corrompido e vai, com isso, perder todo o senso de justiça. O contrabandista dá lá um arrego pro policial e agora ele passa a cobrar arrego de todos, inclusive de pessoas que cometeram crimes de verdade. E o juiz, o que dirá do juiz? Tantos juízes comprados no Brasil, se não todos, né? Todos eles, toda essa cadeia fica comprometida. E o senso de justiça, de moralidade das pessoas que pode acabar tendo uma confusão. Porque... imagina, eu vou falar do tráfico agora, porque o contrabando não é um crime hediondo, pelo que eu saiba. Mas o tráfico é. Então vamos supor, uma pessoa cruzou a fronteira, foi ao Paraguai, comprou, não sei quanto que é, bastante, mas eu acho que, sei lá, 1 quilo de maconha e atravessou de volta a fronteira. Se ele for preso por isso, ele vai ser julgado e condenado como se ele tivesse assassinado, estuprado ou sequestrado uma pessoa. Que senso de justiça é esse? Eu fui ali, comprei uma planta e passei pro lado de lá. Eu sou igual ou pior alguém que matou, roubou e sequestrou? Então a justiça, a cabeça fica louca, a pessoa perde o sentido moral e fala, já tô na chuva, agora tanto faz. Já me afundei na lama, agora tanto faz. Já se afundou, é um crime hediondo. A justiça do Brasil, justiça entre aspas, né, considera o tráfico um crime hediondo. O simples fato de você ter a posse de uma planta e querer vender para alguém, ou nem isso, só ter a posse. E isso se assemelha a assassinar uma pessoa para a justiça. Ou seja, não há justiça, as pessoas perdem o senso de justiça, a corrupção impera, grupos criminosos se locupletam porque eles podem tirar os concorrentes, eles não têm os mesmos freios morais que as pessoas de bem têm, então eles vão pagar os políticos e policiais para irem atrás, e juízes também, dos seus concorrentes, e se tiverem alguma disputa não vão hesitar em usar da força máxima para resolvê-la, mesmo que não tenham razão, e as pessoas, os consumidores do país só sofrem, eles não ganham absolutamente nada com isso. Quem quer fumar, fume. Quem não quer fumar, não fume. Quem quer permitir o fumo no estabelecimento, que permita o fumo no estabelecimento. Quem não quer, que não permita. Quem quer fumar dentro de casa, que fume. Se vier um convidado aqui na minha casa, eu não permito o fumo dentro da minha casa. Mas se quiser ir ali na varanda, pode ir fumar, tranquilo. Só não fuma aqui dentro. Eu já fui fumante.
Mesmo quando eu era fumante, eu não gostava de fumar dentro de casa. Mas vai de cada um. Mas se vier dentro da minha casa, respeite as minhas regras. E qual o problema disso? E o corpo, não é meu corpo, minhas regras? Por que uma pessoa pode decidir o que eu ingiro ou não? Por que uma pessoa pode me obrigar a pagar mais? E por que dá tanto dinheiro para os políticos? Dizem, é para manter a saúde e a segurança dos produtos. Não, não é. Não é, de jeito nenhum que é isso. Se fosse, o açúcar seria proibido, o sedentarismo seria um crime, e sabe as consequências nefastas que gerariam leis desse tipo? Nós temos sempre que enxergar o que é visto e o que não é visto, o que se vê e o que não se vê. Tem um texto maravilhoso de Frédéric Bastiat, chama O que se vê e o que não se vê, provavelmente eu vou ler em breve, que eu aconselho todos a lerem. As consequências inesperadas, como eu disse, nem tão inesperadas assim. Se você leu esse artigo comigo aqui, entendeu, você viu. Porque os contrabandistas são heróis. Porque eles trazem aos consumidores aquilo que eles querem, pelo preço que eles querem pagar. E esses consumidores só são impedidos de obter isso de outra forma porque o Estado proíbe. É uma maneira muito ineficiente e arriscada contrabandear. Seria muito mais fácil a Maria, que mora no Tatuapé, ao invés de comprar do Xing Ling lá do Stand Center, que teve que trazer isso por container, sabe lá Deus como, pagando um monte de gente na cadeia, não na cadeia, na cela, na cadeia de importação desse produto e até a venda, do que seria muito mais fácil ela comprar diretamente na China, nos Estados Unidos, onde quer que esteja vendendo mais barato. Proteger a indústria nacional, se a indústria nacional não é competitiva a ponto de poder vender os produtos a preço competitivo no mercado, que feche a empresa que não é competitiva e vá fazer algo competitivo. Se há algo impedindo essa empresa de ser competitiva no mercado internacional, e normalmente esse algo ao Estado são os impostos que o Estado cobra, ou seja, o roubo, ou regulamentações, na maioria das vezes são as duas coisas, que se acabe com isso. Que torne o Brasil um país eficiente para competir com os produtos importados, para produtos de outros países. Se é imposto demais, que se corte os impostos. Se é regulamentação demais, que se corte a regulamentação. Não é verdade que o Brasil não tem mão de obra. Óbvio que tem mão de obra. Pode ser que não tenhamos mão de obra suficiente qualificada para algum serviço, mas eu acredito que essa mão de obra poderia ser facilmente capacitada. O brasileiro tem capacidade, como todos os outros povos, de aprender novas funções. Então, por que se produzir cigarros no Brasil, vamos supor, tiramos todos os impostos dos cigarros, tiramos todas as regulamentações, agora o cigarro experimenta um livre mercado no Brasil e mesmo assim não consegue ser competitivo, que vai produzir outras coisas, né? Porque pode ser, o Brasil é um país abençoado no clima. Então, por exemplo, para o agronegócio, o Brasil tem condições que colocam em vantagem sobre outros países. Pode ser que alguns países não consigam competir de maneira nenhuma com o Brasil. Para que eles vão ficar produzindo comida? Compre no Brasil. E o Brasil vá lá e produza comida. Agora, produzir por produzir, nós temos que ter fábrica, como é o caso de eletrônicos, aquela malfadada lei da informática, que o Brasil teve desde o regime militar e perdurou por muito tempo, se não me engano, o Collor, que acabou com essa lei, proibia a importação de produtos de tecnologia, de informática. O Brasil atrasou dezenas de anos por causa disso. Só obtinha um computador quem pudesse pagar um absurdo ou quem contrabandeasse. E assim, em tantos outros lugares. Parece que, posso estar equivocado, mas eu acho que naquele filme O Clube de Compra Dallas, o sujeito contrabandeia os remédios, né? Ou ele só não tem autorização, mas vamos supor um caso desses, onde, e no Brasil isso aconteceu também, né? Remédios ainda não aprovados pela Anvisa, acontece todos os dias, né? E pessoas desesperadas precisando do remédio. A única maneira de obtê-los é através de contrabando. Testes até. Eu já passei por isso. Testes importantíssimos de câncer não aprovados pela Anvisa. Impossível de se obter esses testes legalmente. Então, o contrabando é foi a única solução encontrada. E alguns remédios também. Terrível. Terrível situação. E os contrabandistas são verdadeiros heróis.
Não é apenas no caso dos remédios, no caso de cigarros, no caso de computadores, tênis, o que quer que seja. O contrabandista facilita a vida das pessoas. E atende principalmente aqueles menos favorecidos, ou seja, aqueles que não têm condição de comprar os produtos tão caros agora que os impostos estão tão altos. Dê graças a Deus aí o seu telefoninho Xing Ling, seu computadorzinho, o seu computador e as peças dele que provavelmente vieram de contrabando, se é o seu caso, né? Ou tantas outras coisas. A maioria das pessoas que pode, os ricos, né? Os ricos vão para Miami e fazem as compras lá, ou até os classe média podem ir para o Paraguai, alguma coisa do tipo, fazer as suas compras, sem o arrego dos políticos, chamado de impostos. Mas os mais pobres não. Os mais pobres dependem do contrabandista. Então, você aí sentado na sua sala, aplaudindo impostos super altos sobre o cigarro, ou tarifas de importação sobre o que quer que seja, para defender uma indústria nacional, sabe que vocês estão prejudicando os mais pobres, tornando a vida deles mais difícil e dependente dos contrabandistas. Vocês que defendem essas leis, que criam o contrabando. Sem essas leis, o contrabando seria um crime não, um comércio normal, como todos os outros. Apenas compra e venda. Sempre voluntários, né? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Continuem seguindo o nosso canal. Se vocês quiserem doar aqui para este canal, para o meu programa, eu deixo sempre o endereço de Bitcoin e de Nano a criptomoeda, né? Para que eu receba doações. O Bitcoin, ele por ter taxas altas, fica um pouco difícil a doação de pequenas quantias. Se quiser doar uma quantidade alta também, muito obrigado, eu aceito. Mas se quiser doar um pouco menos, o Bitcoin pode ser impraticável. Então, a Nano, como ela não tem taxas e é uma moeda instantânea, ela funciona muito bem para doação de pequenas quantias. E também, se estiver assistindo pelo Odysee, você pode mandar aí a caixinha, né, a tip, pelo Odysee, as moedinhas do Odysee. Eu aprecio e agradeço muito a audiência de todos. E deixem seus comentários, se inscrevam no canal e muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.